E aí, galera do 7º ano, tudo bem com vocês? Mais uma aula, não é verdade? Muita coisa pra gente fazer, nada de moleza. Não. Eu quero deixar um recadinho hoje pra você. Eu quero falar sobre procrastinação. Você tem procrastinado? Não sabe o que é isso? Você tem mania de deixar a tarefa pra fazer? Não, mais tarde eu faço. Não, depois do filme eu faço. Ah, não, tô cansada agora. Amanhã de manhã eu faço. E o tempo vai passando, o dia vai passando, as atividades vão se acumulando. Você tem feito isso? Então você está procrastinando. Procrastinar é você deixar para fazer amanhã o que você tem que fazer hoje, tá certo? Então, ó, nada de procrastinar, tá certo? Não é legal, não é algo que traz assim benefícios, pelo contrário, só nos atrasa. E nós temos muita coisa legal, nós temos uma atividade para corrigir. Vamos começar? Nada de perder tempo. Então vem comigo. As obrigações assumidas pelo Brasil como consequência da assinatura do Tratado de Petrópolis. Bom, a resposta é que o Brasil entregaria à Bolívia, as áreas do Mato Grosso. É uma das consequências, e também efetuaria o pagamento de 2 milhões de libras, além de assumir o compromisso de construir uma estrada de ferro para que a Bolívia pudesse escoar sua produção. A partir do momento em que o Brasil assinou esse Tratado de Petrópolis, ele assumiu obrigações a serem cumpridas. Dando sequência, na 9ª atividade, já na página 93, nós temos um mapa, um mapa da América, do continente americano. E o enunciado diz o seguinte: após observar, observa atentamente o mapa abaixo, e agora cite o nome dos países que possuem a menor e a maior faixa de fronteiras com o Brasil. Tá? Então, seria a maior e a menor faixa fronteiriça, as fronteiras com o Brasil. Bom, vamos ver qual é o menor país? Suriname. Você acertou aí na sua casa? Espero que sim, hein? E você sabe onde fica Suriname? A localização desse país? Aqui. Muito bem. E o maior país a fazer fronteira? Maior país não, mas a maior faixa fronteira. Nós estamos falando de área do país, mas da linha de fronteira, que faz com o Brasil. Qual é o maior? A Bolívia. Sabe a localização da Bolívia? Exatamente. Então, vocês podem perceber nessa atividade a localização do menor, do país que tem a menor faixa de fronteiras e do país que tem a maior faixa de fronteiras. Nessa atividade, questão número 11, o enunciado diz o seguinte: a partir da observação do mapa do Brasil, onde estão colocadas as dimensões e os pontos extremos, coloque V para as proposições verdadeira ou verdadeiras e F para as falsa ou falsas. Tá certo? Pois bem, a letra A diz o seguinte: como consequência das dimensões leste-oeste, o Brasil apresenta apenas 2 fusos horários adiantados em relação ao meridiano de Greenwich. Então, vamos colocar aqui o nosso mapa, tá? E nós tem algumas observações que nós devemos fazer. Nesse mapa, nós não percebemos aqui o meridiano de Greenwich, tá? Então, o enunciado da questão da opção A está falando sobre os fusos horários. Interessante observar que na legenda nós temos de vermelho os limites práticos, ou seja, aquele que realmente se coloca em prática, na questão de delimitar quais as regiões, quais os estados que vai funcionar em um determinado fuso horário, e o limite teórico, porque essas linhas imaginárias, que são os meridianos, em linha reta, você pode observar aqui, por exemplo, faria com que o Rio Grande do Norte tivesse
dois horários diferentes. Então, isso dificultaria certamente a forma de trabalho, né, de lidar com esses horários tão diferentes. Já a linha vermelha, né, delimita que esses estados, o Rio Grande do Norte, da Paraíba, Pernambuco e Alagoas, eles façam parte, né, do segundo fuso horário. Outra questão importante a observar são os graus. 30 graus, 45 graus, 60 graus e 75 graus. West, esse W é de west, oeste em inglês, tá certo? Então, para a esquerda aumenta, para a direita diminui os graus, tá certo? Então, se a gente continuar esses graus para a direita, então nós vamos chegar a 15 graus e 0 graus meridiano, que seria a linha de Greenwich, tá certo? Então, veja bem a informação. Como consequência das dimensões leste, oeste, né? Nós temos o leste à direita e o oeste à esquerda. O Brasil apresenta apenas 2 fusos horários adiantados em relação ao meridiano de Greenwich. Então, nós observamos que o Brasil tem 4 fusos horários e todos 4 estão a oeste do meridiano de Greenwich, tá certo? Então, ó, um fuso horário que funciona aqui com Fernando de Noronha, tá? O segundo fuso horário, que é o que nós consideramos oficialmente, chamamos de horário de Brasília. O terceiro fuso horário e o quarto fuso horário, tá certo? Então, a letra A é falsa, tá certo? Então, ela não tem só 2 adiantados, né? Bom, a letra B diz o seguinte: no que diz respeito à linha do Equador, o território brasileiro possui terras nos hemisférios norte e sul. Vamos colocar mais um mapa aqui. Então, nós podemos observar que nesse mapa nós temos meridianos e paralelos. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é localizar o Equador. Então, está aqui a linha do Equador, paralelo, né, o principal paralelo, linha do Equador, certo? E essa linha do Equador, ela divide o planeta Terra em tudo que está acima é hemisfério norte e tudo que está abaixo da linha do Equador é hemisfério sul. Dessa forma, nós temos sim o Brasil, né, em 2 hemisférios, norte e no hemisfério sul. A maior parte fica no hemisfério sul. Portanto, a questão é verdadeira. O ponto extremo setentrional do Brasil, esse setentrional, diz respeito ao hemisfério norte, tá? O hemisfério norte é chamado de setentrional ou borear, tá? Então, tá aqui. O ponto extremo setentrional, tá? É o último ponto do Brasil, tá? Está localizado na região norte. É correta essa afirmação? O ponto setentrional do Brasil, mais setentrional, está localizado na região norte. Afirmativo. Correta a afirmação. E a letra D diz, o ponto extremo meridional. Meridional, conhecido também como sul ou austral, tá? Então, o ponto extremo meridional do Brasil está localizado na ponta do Seixas, que corresponde a 34 graus 45 minutos sul. Então, se nós pegarmos essa localização, essa coordenada geográfica, nós vamos encontrar ela aqui, ó, ao sul, e vamos encontrar ela aqui também, uma coordenada geográfica. Então, vamos comparar. 34 graus, 45 minutos, 45 minutos, tá? Só que aqui não é sul, é leste, ok? O sul é aqui. Então,
Qual é a coordenada do sul? Do ponto mais meridional do Brasil, do Arroio Chuí, 33 graus, 45 minutos, sul. E não 34 graus, 45 minutos, sul. Portanto, a questão é falsa, né? Houve uma pegadinha aí. Pegou a coordenada leste, colocou como informação do sul. Então, essa é a sequência, né? A letra A, falsa, B, verdadeira, letra C, verdadeira e a letra D, falsa. Nessa atividade, a número 12, vamos na seguinte frase. Gostaria que espanhóis e portugueses mostrassem onde está o testamento de Adão, que dividiu o mundo entre Portugal e Espanha. Então, essa frase é uma frase do rei francês, Francisco I, que mostra um descontentamento com a divisão de territórios, né? Então, ele faz aqui, ele ironiza, né, o testamento de Adão, e para representar esse descontentamento dele. Então, nós temos 5 opções. Essa frase mostra o descontentamento do rei francês Francisco I com o comércio das especiarias, B, as expedições de reconhecimento das terras portuguesas e espanholas, C, a situação geográfica privilegiada de Portugal e Espanha, D, Tratado de Tordesilhas, ou a letra E, as viagens marítimas europeias. Na verdade, a letra D, né, o descontentamento com o Tratado de Tordesilhas. E nesse mapa você pode observar o Tratado de Tordesilhas. Então, basicamente, todo o planeta é dividido em terras da Espanha e terras de Portugal. Então, por mais que outros países, né, França, Inglaterra, Itália, descobrissem outros territórios, eles pertenceriam à coroa portuguesa, tá certo? Ou à Espanha, dependendo para onde fosse a descoberta, ok? Bom, na 13ª questão, na página 95, diz assim: em junho de 2008, passou a vigorar no Brasil nova distribuição de fusos horários. Sobre o assunto, marque V para as afirmativas, verdadeiras e F para as falsas. Então, vamos lá. A diferença entre o horário de Brasília e os dos estados do Acre e do Amazonas foi reduzida. Segunda alternativa, a mudança do fuso horário contribuiu para o processo de integração nacional favorecido pelas tecnologias da informação, especialmente em relação ao Acre. Terceira afirmação, a mudança do fuso horário brasileiro também atendeu à solicitação das emissoras de televisão, depois que o Estado determinou a exibição dos programas em horários de acordo com a classificação indicativa por faixa etária, né? Ou seja, por idade. E a quarta opção, essas modificações auxiliam o trabalho dos meteorologistas, que deixam de focar, né? De ficar sob o comando do horário Zulu e passam a fazer as mediações meteorológicas, tendo o horário universal do meridiano de Greenwich, na Inglaterra, como referência. Então, qual é a opção correta? Então, você deve assinalar a sequência correta, tá certo? A letra E é a opção correta. Por que a última opção ela é falsa? Porque Zulu são coordenadas, né? A questão fala aqui, ó, sobre Zulu. Zulu são coordenadas de tempo e não relacionadas à meteorologia, né? É um dos vários nomes para as 24 horas do dia, usado pelas comunidades científicas e militares. Então, o horário, ao invés de você falar 24 horas, você fala o horário Zulu. Então, outros nomes para esta medida de tempo são coordenadas universais. A UTC, né? Coordenadas universais de tempo,
e tempo médio de Greenwich, GMT, que nós vemos muito essas siglas lá nos fusos horários. Então, os fusos horários que são 24 meridianos, ou seja, cada meridiano representa 15 graus, que representa 1 hora do nosso relógio, do nosso tempo. Então, por isso que a opção, a quarta questão aqui, ela é errada, não é Zulu, é uma coordenada de tempo e não meteorológica, tá certo? Nessa última questão, né, nessa 14ª questão, devido à grande extensão territorial, nosso país se diferencia de outros pela diversidade climática, pela posição geográfica, pela latitude, pela configuração do território e pelos sistemas atmosféricos. Observe o mapa do Brasil abaixo e identifique os tipos de clima característicos das regiões indicadas pelas letras A, B e C. Então, aqui nós já podemos identificar que a letra A representa tropical, clima tropical semiúmido, a letra B, tropical de altitude, e a letra C, subtropical. Certo? Marquem aí corretamente. Bom, a 15ª questão traz o seguinte. Em geografia, chama-se hemisfério a uma metade da superfície da Terra, limitada por um círculo máximo. A divisão da Terra pelo Equador forma 2 hemisférios, assim como a sua divisão pelo meridiano de Greenwich. Então, o ponto A, esse ponto aqui, ó, esse ponto A no mapa encontra-se no hemisfério norte-oriental, boreal austral, meridional oriental, austral leste ou sul ocidental. Então, tá aqui o meridiano, ó, 0 graus, divide a Terra em leste e oeste, ou seja, lado oriental e lado ocidental. Então, nós já podemos observar que em relação ao meridiano de Greenwich, o ponto A está do lado ocidental, tá certo? Essa é a linha do Equador, ok? A linha do Equador, 0 graus também, que divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. Então, nós identificamos que o ponto A está no hemisfério sul. Portanto, a localização do ponto A no mapa é sul-ocidental. Então, letra E. Pessoal, nessa questão, né, a 16ª, diz assim: a Copa do Mundo de Futebol de 2014 atraiu para o Brasil os olhares de milhões de pessoas. Curitiba sediou alguns jogos desse torneio. Um desses jogos estava marcado para o dia 23 de junho, às 13 horas. Assinale a alternativa que indica o horário que um telespectador que se encontrava na cidade de Nova York, localizada no fuso de 75 graus oeste, e outro que se encontrava em Paris, localizada no fuso 15 graus este. Assistiram a esse jogo, respectivamente. Considere os seguintes fatos. Nova York e Paris adotam o horário de verão. Curitiba situa-se no fuso oficial de Brasília, 45 graus. Então, vamos observar essa explicação que eu preparei para vocês. Antes de nós calcularmos o horário, uma informação importante, tá? Uma hora relógio, ela é adicionada a cada 15 graus de latitude leste de Greenwich, ok? Ou subtraída a cada 15 graus oeste de Greenwich. Vocês vão entender o porquê já, certo? Então, olha só. Nesse cálculo, né, Nova York tem algumas informações que nós precisamos colher, que é qual? O fuso horário de Nova York, que é de 75 graus oeste, ou seja, oeste, tá certo?
e 45 graus de Brasília. Então, essa hora aqui que nós colocamos aqui é uma formulazinha, tá certo? Esse 13 horas é a hora relógio de Curitiba. Esse sinal de menos, ele aparece aqui porque Curitiba está, né, a oeste de Greenwich, Nova York está a oeste de Greenwich, por isso nós vamos subtrair e nós vamos encontrar a diferença entre o fuso de Nova York e o fuso de Curitiba, tá certo? Essa divisão aqui com 15 graus também faz parte da fórmula. E esse mais uma hora diz respeito ao horário de verão. Lembra? Tanto Nova York quanto Paris estão em horário de verão. Então, nós mantemos o horário de Curitiba, o sinal de menos da regra, tá? Porque tanto Curitiba quanto Nova York está... Nova York está a oeste do meridiano de Greenwich, por isso nós vamos usar nessa fórmula o sinal de menos, nós vamos subtrair. 30 graus é a diferença de graus entre Nova York e Curitiba. 75 menos 45, 30, tá certo? E vamos manter a divisão e os 15 graus, porque nós precisamos encontrar a hora relógio. Então, a diferença de hora aqui, ó, a diferença entre Nova York e Curitiba em graus corresponde a 30 graus, que divide por 15 é igual a 2. Então, 30 são 2 fusos horários. E cada fuso horário tem 15 graus, tá certo? E a cada 15 graus equivale a 1 hora relógio, ok? Então, encontramos 2 horas relógio. Então, se no horário de Curitiba são 13 horas e tem uma diferença de menos 2 horas de Nova York, o resultado encontrado são 11 horas. Ou seja, em Nova York, enquanto em Curitiba era 13 horas, Nova York deveria ser 11 horas, certo? Mas lembra que Nova York está no horário de verão, então nós vamos acrescentar mais 1 hora do horário de verão. Então, quantas horas é em Nova York? 12 horas, tá certo? Bom, você encontrando o horário aqui, né, horário de Nova York, você já encontraria a resposta, porque nenhuma das opções aqui tem outra resposta com 12 horas. Mas nós precisamos confirmar, certo? E vamos calcular também a de Paris. Bom, a mesma fórmula. A diferença é que o sinal de mais passa a ser substituir o sinal de menos, porque Paris está a leste do meridiano de Greenwich. Então, a gente adiciona, né, usa o sinal de mais a cada 15 graus, certo? Então, aqui modificou. Pois bem, eu tenho os 45 graus de Curitiba, tá? E menos, eu tenho que considerar esse 0 graus como 1 hora. Por quê? Curitiba está a oeste, tá? A oeste do meridiano. E Paris está a leste do meridiano. Então, essa transposição de meridianos, do meridiano de Greenwich, faz com que eu acrescente 1 hora a mais. 1 hora, tá certo? Mais 15 graus, ok? 15 graus é a localização de Paris, fuso de Paris, e mais 1 hora relógio, tá certo? Do horário de verão. Então, vamos lá. Eu vou manter o horário de Curitiba, achar a diferença entre os fusos horários de Curitiba e Paris, tá certo? Então, eu vou somar
eu, por enquanto, vocês, por enquanto, não vão utilizar o 0 grau aqui. Então, 45 mais 15 graus, nós vamos encontrar 60 graus. Que dividido por 15 graus, tá? 60 dividido por 15 graus, nós vamos encontrar 3 horas. 60 graus equivale a 3 horas do nosso relógio, ok? Pois bem, então eu vou manter o horário de Curitiba, somar com as 3 horas de diferença entre Curitiba e Paris, acrescentar 1 hora do horário de verão, então 13 mais 3, 16, mais 1, 17 horas. Só que eu tenho que acrescentar, né, 1 hora a mais, que equivale a essa transposição do meridiano de Greenwich. Então, eu acrescento 1 hora, que equivale à linha da hora zero do meridiano de Greenwich, tá? Veja só que é importante notar que para a contagem das horas deverá ser considerada a linha da hora zero. Então, a hora zero equivale a mais 1 hora. Então, eu tenho aqui um resultado de 18 horas. Então, a opção correta é letra D, certo? Parabéns! Você concluiu toda a atividade, tá certo? Olha só que nós vamos nos encontrar na próxima aula. Nós vamos falar sobre os indígenas do Brasil, tá certo? Então, meninos, estava aqui fazendo umas anotações enquanto vocês assistiam às aulas. Gostaram da correção da atividade? Que questão aquela última, hein? Puxadinha, não era? Mas é assim mesmo, é tudo para o conhecimento. E a partir do momento, quanto mais a gente pratica, né, quanto mais a gente passa a fazer as atividades, elas vão ficando cada vez mais fáceis, tá certo? Tá difícil na hora de fazer a atividade? Dá uma ligadinha pro amigo, dá uma ligadinha pro coleguinha, junta ali 3, 4, mas é para fazer atividade, viu? Para fazer atividade. Mas junta ali 4 e começa a tirar as dúvidas, tá bom? Logo, logo nós vamos ter um encontro virtual pra gente tirar todas as dúvidas aí. Vem coisa legal por aí, hein? Aguardem. Tchau, tchau.